Bom, e como a gente sabe, hoje é o dia do desfile da Acadêmicos de Niterói, que a gente vem falando isso já há um bom tempo aqui, porque está causando bastante polêmica. É a primeira vez que um presidente da República em exercício vai ser homenageado por uma escola de samba. O próprio Lula já foi homenageado pela Gaviões da Fiel aqui em São Paulo, mas ele não estava exercendo mandato na época. Como presidente em exercício, é a primeira vez. E ainda mais sendo em ano eleitoral e ainda mais a gente sabendo que as escolas de samba recebem verbas públicas, né? Tanto do governo federal, por meio da Embratur, mas também da Prefeitura do Rio e do governo de estado do Rio de Janeiro também. O governo está tomando uma série de medidas, uma série de precauções para que não haja aí, para que não se configure nenhum ilícito eleitoral, né? Esse desfile vai começar hoje às 10 da noite, vai ser transmitido ao vivo em TV aberta. A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, vai desfilar num carro alegórico, é um carro que inclusive tem uma imagem grande, é o último carro da escola que leva ali uma imagem grande do presidente Lula, e o enredo se chama do alto do Mulungu surge a esperança, Lula, o operário do Brasil. Também vai haver uma homenagem à ex-primeira-dama Marisa Letícia, que morreu em 2017. Ela vai ser, inclusive, representada pela atriz Juliana Baroni. Houve uma série de questionamentos de partidos da oposição, inclusive na Justiça Eleitoral. O TSE rejeitou as ações apresentadas, mas a presidente do tribunal, a ministra Carmen Lúcia, alertou para o risco de ilícito. Ela disse o seguinte: a festa popular do carnaval não pode ser fresta para ilícitos eleitorais de ninguém, disse a ministra Carmen Lúcia. De acordo com ela, isso significa haver pelo menos um risco concreto de que venha acontecer algum ilícito que será objeto, com toda certeza, da Justiça Eleitoral, que está acionada por propaganda eleitoral intempestiva, completou a Carmen Lúcia. E ela ainda disse uma frase interessante, ela falou assim: esse não parece ser um cenário de areias claras de uma praia, parece mais ser o cenário de areia movediça. Quem entra, entra sabendo que pode afundar, disse a ministra Carmen Lúcia. O presidente Lula orientou que ministros e auxiliares não participem do desfile. Os ministros foram proibidos de programar agendas oficiais que coincidam com o Carnaval do Rio de Janeiro, e integrantes do governo que queiram assistir à apresentação deverão arcar com custos de passagem e hospedagem. Outra recomendação é a de que não façam manifestações públicas em favor do governo durante o período. O presidente vai estar na Marquês de Sapucaí, vai ficar num camarote, e apenas a primeira-dama vai desfilar, porque entende-se que ela não exerce nenhum cargo público, não tem nenhuma função pública, por isso ela está liberada para desfilar. Hilton, você falava um pouquinho sobre isso agora no começo dessa edição. Eu queria que você agora desenvolvesse um pouco que riscos existem. Não só risco de campanha antecipada, que isso parece que o governo está mais ou menos atento, o governo e o PT estão atentos a isso, mas riscos de imagem também, né? A gente não sabe o que pode acontecer, uma homenagem ali durante 1h30 a um político no meio do carnaval, sei lá que reação que vai ter a plateia, que reação que vem das arquibancadas. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É esse o caminho, viu, Mauro? O problema maior aí é o imponderável, né? O que pode acontecer durante o desfile. Bom, pessoalmente, eu acho que foi uma ideia infeliz, né? Não só por ser o atual presidente, mas principalmente por ser um ano eleitoral em que o candidato à reeleição é o presidente. Então, isso acho que foi uma ideia infeliz. Eu entendo que a história do Lula é uma história de uma personalidade brasileira, ele faz parte da história brasileira, então faz sentido uma escola fazer um desfile em sua homenagem ou contando a sua história, enfim. Mas fazer isso no ano eleitoral, em meio a uma polarização que a gente vive, é bem arriscado. Eu acho que chega a ser quase
impróprio, né? Não deveria ser recomendado. Mas a decisão foi essa, ok. Tem aí uma série de cuidados para a participação de autoridades, isso é necessário, mas o imponderável sempre é possível, né? A gente não sabe o que pode acontecer. Então, de repente, durante o desfile, acontece algum acidente, acontece algum erro ali, vão jogar na imagem do Lula, dizendo que ele é pé frio, dizendo que é castigo, essas coisas todas, né? Ou a plateia pode vaiar, né? Esses eventos grandes, quando tem uma participação de um ator político de muita visibilidade, né, é sempre muito arriscado. A gente sempre, se for pensar no passado, né, estádio de futebol vaiando um presidente ou um governador. Também teve o caso do Itamar Franco, quando era presidente, caiu numa armadilha ali, né? Teve enfim, uma foto ali que foi divulgada, que foi bastante indiscreta, com a menina do lado, e aquilo virou um problema durante algum tempo para ele. Tudo isso é imponderável, a gente não sabe o que pode acontecer. Então, é um risco, eu acho desnecessário. Poderia fazer essa homenagem no próximo ano, por exemplo, mas vamos ver o que vai acontecer. Vira munição para os dois lados, né? Porque, por um lado, é o presidente que o povo gosta, que recebe uma homenagem, nem todo mundo recebe uma homenagem. Por outro, qualquer coisinha pode virar ali uma fake news também, né? Pode facilmente aparecer uma imagem da plateia virando de costas, vaiando, e aquilo pode ser falso, pode ser IA, mas vai espalhar, né? Pode ser inteligência artificial, mas vai espalhar. Então, vai virar aí um burburinho, provavelmente, para os próximos dias, que tira o nosso foco do que realmente interessa, que é a política, né? O que o governo está fazendo para recuperar, por exemplo, o equilíbrio fiscal, né? E o que a oposição quer propor como projeto de Brasil, em vez de ficar falando só nós contra eles. Sai da discussão política e fica de novo nessa discussão que a gente chama de afetiva, né? Que vai para as emoções. Murilo, quero te ouvir também sobre os riscos, vantagens e riscos que esse desfile traz, especialmente nesse cenário polarizado que a gente tem. Claramente, o presidente Lula testa os limites do Tribunal Superior Eleitoral com sua ida a Sapucaí e diante desse desfile da Acadêmicos de Niterói. Há o risco de ilícitos eleitorais, como a ministra Carmen Lúcia bem ressaltou, de propaganda eleitoral antecipada, mas também de abuso de poder econômico e político, porque tem recurso público direcionado que financia as escolas de samba, né? Todas as escolas de samba do Rio de Janeiro receberam R$1 milhão da Embratur, né? Então, certamente, isso vai ser algum fato de questionamento jurídico por parte da oposição ao longo desse ano eleitoral. No cômputo geral, o risco é muito maior do que o ganho, né? E embarcar num enredo de uma escola de samba, de uma homenagem, em pleno ano eleitoral, numa eleição que promete ser muito acirrada, né? A disputa eleitoral, ela prenuncia que todos os candidatos concorram de forma justa e equânime, né? Sem vantagem para nenhum dos lados. E a legislação hoje do TSE em relação à pré-campanha, ela é muito nebulosa, muito turva, muito incerta. Isso também acaba abrindo brechas para eventuais propagandas antecipadas. Certamente o TSE, a partir de agora, vai ter que criar alguma norma mais estabilizada em relação ao que pode e ao que não pode no período pré-eleitoral. Porque o enredo da escola de samba, a música, né, cantada também, ela parece muito um jingle político, né? Ela inclusive recorre a imagens e símbolos muito vinculadas à questão eleitoral, né? Fala no número 13, ressalta o jingle político de Lula de campanhas passadas como Olê, Olê, Olá. Então, certamente, o imponderável, né, vai prevalecer e o TSE deve olhar com lupa, né, sobre o desfecho desse desfile, que, repito, né,
Em um ano eleitoral, o risco é muito maior do que o ganho.